Eita, que isso, hein? Fazer a live da noite tem que fazer animado, chegar quente. E aí, pessoal? Bem-vindos, Fantasma da Ópera. Vou botar um coro hoje, um vermelho para essa live. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Que música de entrada, eu gosto desse som. Eu tive a oportunidade, né? Não sei nem se essas coisas ainda vão existir. Vão sim, mas eu tive a oportunidade de ir na Broadway. Há muito tempo atrás, quando fiz minha viagem para o Canadá, um pedaço das minhas férias, tem um trem que sai de Montreal, no Canadá, e vai para Nova York. E aí eu fui lá e fui no Fantasma da Ópera. E foi muito legal, foi muito legal. E no fim do teatro eu descobri que não tinha caixa de música, era tudo orquestra. Você fica em pé assim, a orquestra fica embaixo do palco. E quando acabou, né, eu fiquei em pé e aí eu vi a orquestra fazendo a música final assim. Eu falei, entendi porque eu tô o espetáculo inteiro boquiaberto e sem ar, né? É o Fantasma da Ópera. Tem várias versões, né? O legal dessas músicas antigas, é uma ópera antiga, o legal dessas músicas antigas é que elas não têm direitos autorais. Então você pega aí a música do Gás, por exemplo, essas músicas a galera fica usando para fazer músicas novas, porque elas foram músicas feitas para a sociedade na época, assim, pelos grandes músicos antigos. Pessoal, boa noite, bem-vindos. Se estiver fazendo barulho aqui, que minha jaqueta pode ser meio barulhenta, vocês me avisam que eu mudo o microfone de lado, mas queria ir fazer uma roupa meio diferente, uma coisa assim, que eu não saio mais e nem vocês, né? Mas ao menos eu tenho um motivo para me vestir bem, vocês podem estar de pijama aí. Tô aqui tomando um chopão na caneca, sabor chai. Então, pessoal, vamos lá. Aula de hoje, bem-vindos. Nós vamos falar sobre a visão ayurvédica da vida e responder a caixinha de perguntas que eu deixei, tá? Então, vamos começar falando, eu vou responder algumas perguntas e na hora que eu chegar na pergunta que me deixou mais interessado, de certa forma, em responder, eu vou seguir no tema visão ayurvédica da vida, beleza? Então vamos lá. O que acontece, caixinha de perguntas, galera, o que acontece com alimentos gelados, né? O que acontece quando a gente congela o alimento dentro do Ayurveda? Existe uma palavra em sânscrito para definir alimentos que perderam o prana. Quando você cozinha alguma coisa, aquilo incha e ganha um nutriente ali, ganha a energia daquele elemento, né? Ou quando alguma coisa está fresca, está ali com aquele tônus. Quando você cozinha aquilo, ou quando aquilo passou do momento de consumir, ele perde aquele tônus e fica mais molinho um pouco, isso você vai ver na comida do self-service 2 da tarde, por exemplo. Na maioria das comidas que a gente pede no iFood, que não é feita na hora pra gente, ela vai ter essa característica. Então essas características dos alimentos que já estão meio murchinhos um pouco, eles já não têm prana. Tem uma palavra específica para isso, basama. É aquilo que não contém mais o basma, não contém mais a energia vital, né? Então, nós não deveríamos consumir alimentos congelados, alimentos que já foram feitos, alimentos que estão velhos, aquela fruta que já está meio assim, aqueles legumes que já estão meio assim, é legal a gente jogar na terra, tá? Não são alimentos benéficos, assim, para a constituição de tecidos nobres. E eu sei que às vezes não tem como. Às vezes não tem como, tu não tem opção. O que eu faço quando eu não tenho opção? Aí a gente tem uma regra facílima, galera. A regra é a seguinte: você ora para o alimento. Não tem nada mais importante dentro do biotipo, dentro do processo digestivo, né? Eu venho falando de tantas coisas, mas não falei disso.
não tem nada mais importante do que você oferecer o seu alimento ao Agni. Tá? O cabelo tá meio revoltos aí nos últimos dias, não encontrei o corte dele ainda. Um certo arrependimento de ter cortado e ao mesmo tempo não. Então, alimentos antigos não são bons e nós deveríamos comer alimentos bons, e se a gente não consegue comer alimento bom, ao menos a gente deveria fazer uma oração para consumir esse alimento. Beleza? Pimentas, eu tô com uma paciente, pergunta de terapeuta, tô com uma paciente e ela tá consumindo muita porcaria, tem comido carnes, ela tem comido especiarias, pimentas, pimenta calabresa, pimenta do reino, e ela é lactante. E o bebê está com problema de pele. Isso pode estar causando problema de pele do bebê? Sim, isso pode estar causando problema de pele do bebê, tá? Vou desativar os comentários só um pouquinho, pessoal. Só até eu fazer as respostas aqui, eu abro para vocês comentarem. Então, com certeza, você já matou a pau aí a situação. Não precisa do meu auxílio, porque você sabe que essa gestante está com problemas PITA, e o bebê está com problemas PITA, então ela deveria cortar isso. O máximo de víria, né, de potência quente que ela pode usar no caso é um chazinho de erva doce, de louro, tá? Professor, existe uma tabela de alimentos Vata, Pitta e Kapha? Sim, e ao mesmo tempo eu não forneço essa tabela. Eu ensino você a pensar sobre isso. Porque às vezes o brócolis que você pega ali em Minas, naquela terra rica pra caramba, vermelha, roxa, ele tem propriedades fisiológicas totalmente diferentes do brócolis que você comprou no Hortifruti, que recebeu um sprayzão de NPK lá, de nitrogênio, potássio, fósforo. Então, assim, são coisas muito diferentes. Muitas vezes, as tabelas que a Ayurveda te fornece comparadas ao que acontece hoje em dia. Por exemplo, passas são um dos maiores elixirs do processo digestivo e do funcionamento dos dejetos dentro do conhecimento ayurvédico. Mas aí você vai ver as passas que vem pra gente hoje, você bota na boca que tá ácido, tá abrasivo, tá até levemente corrosivo, e aí você vê que não tem tanto benefício assim, comparado com essa outra proposta das tâmaras, por exemplo. E comparado com o que os textos dizem, entende? Então, por exemplo, urinoterapia, vocês já devem ter ouvido falar de urinoterapia, que é você tomar a sua própria urina, você toma a sua própria urina como medicina de manhã. Isso tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem um propósito. O Ayurveda explica direto essa urinoterapia. Ao mesmo tempo, ele explica que nos tempos atuais a gente está ingerindo tanta porcaria que a gente não pode fazer urinoterapia. Tá? Então a gente não pode estar fazendo aí essa ingestão da urina, porque a nossa urina está eliminando um monte de porcaria do nosso corpo já. Beleza? Agora, a proposta de hoje era responder perguntas, né? Ainda vou abrir os comentários para vocês e também falar sobre uma visão ayurvédica da vida. Então eu tenho uma síntese para passar para vocês. E ela vem mediante a seguinte pergunta. Edson, a Ayurveda tem alguma coisa a ver com religião? E, não tem uma pergunta melhor para responder, porque me dá tanta coisa para trabalhar em cima. Primeiramente, eu quero dizer como eu encontrei a Ayurveda. Eu encontrei a Ayurveda lendo a Bíblia, buscando informações sobre como me cuidar, porque eu já tinha passado no médico, olha que doideira, passou no médico, não encontrou, agora foi na Bíblia. Sei lá, tinha alguma coisa em mim que me dizia que existia alguma coisa ali, alguma informação interessante, tinha um bagaço da laranja para espremer, e foi um amigo meu já falecido, cara da minha idade, de 85 também, o cara faleceu de febre amarela, olha que doideira, faleceu de febre amarela uns 3 anos atrás. Foi esse cara que um dia me instigou, assim, ele falou, mano, tu é tão científico, você sabe tanta coisa, e eu não sabia nada de Ayurveda, eu tava começando eu nem tinha estudado Reiki ainda, você sabe tanta coisa. Como é que você nunca leu o livro mais lido do mundo? Eu olhei esse livro mais lido do mundo? Tipo o quê, mano? Sei lá. Arte da Guerra, Harry Potter, sei lá o que você está falando. Cara, a Bíblia. E minha cara foi no chão, assim. Eu fiquei, nossa, pode crer, a Bíblia. Eu falei, mano, você tem que ler a Bíblia, tem muita informação interessante lá. Inclusive, você que está virando vegetariano aí, tem muita coisa sobre vegetarianismo lá. Sobre regras de morte de animal, coisa e tal. Eu fiquei interessado e eu vou ler uma coisa para vocês que, respondendo inicialmente, se o Ayurveda tem algo a ver com religião ou não,
eu acho que às vezes tem muita coisa que tem a ver com religiosidade. Religiosidade com a prática do Espírito. E aqui a gente encontra na Bíblia, em Coríntios, eu leio direto isso daqui para quem me acompanha, né? Coríntios 1, versículo 12. É uma leitura que também tem um pouco da doutrina bíblica aqui, né? Então tem aqui um pouco de igreja dentro disso, tá? Mas eu vou ler a leitura inteira, tentando separar uns trechinhos para vocês. Coríntios 1, versículo 12, sobre os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando não acreditavam no caminho e no Dharma, eram, de uma forma ou de outra, fortemente atraídos e levados pelas coisas mundanas. Por isso eu lhes digo, ninguém que fala por Deus amaldiçoa o próximo. E ninguém amaldiçoa o próximo, estando próximo de Deus. Lhes digo então, existem diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito que atua em todos. Há diferentes tipos de ministérios e formas de atuação, mas é o mesmo Deus que executa e efetua tudo em todos. A cada um de nós, agora vem a parte interessante, a cada um de nós, porém, é dada uma forma de manifestar o Espírito, visando que unidos tenhamos o bem comum. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro, ao mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um a sabedoria, a outro o conhecimento, a outro o dom da fé, a outro Espírito o dom de curar, a outro o dom de operar milagres, a outro o dom de profetizar, a outro o dom de discernimento de espíritos, a outro o dom da variedade de línguas e a outro ainda o dom da interpretação de línguas. São 9 os dons e todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um como bem queira. Nessa hora eu senti que eu podia pedir o dom da cura. E eu pedi o dom da cura. Desse ponto em diante, coisas interessantes começaram a acontecer na minha vida. Quando tinha alguém passando mal ao meu redor, minhas mãos esquentavam, eu fazia uma oração e, sei lá, aconteceu alguma coisa interessante. Eu fui fazer uma iniciação em Reiki, que eu também não sou bobo e queria explorar essas áreas. E isso me levou até o interesse por... Eu estava fazendo Reiki, estava andando de slackline um dia, de corda bamba, na época nem tinha o nome de slackline, era corda bamba, e uma menina que andou na fita comigo machucou o pé, e o pé dela inchou, assim. E eu falei, caramba, seu pé inchou? Ela falou, sim, inchou, ai, tá doendo, mas ela não viu ainda que tinha inchado muito o tornozelo dela. E aí eu falei assim, pô, vou te dar uma ajuda aí então, hein? Né? Vou esquentar a mão aqui. Mas essa mina vai pro hospital, não tem como, que o pé dela tá horrível. Ela não viu ainda, mas tá horrível. Eu botei a mão assim, o pé dela tava enorme assim. Beleza. Na hora que eu tirei a mão, o pé dela tava normal. Ela fez assim com o pé. Nossa, Edson, tô bem. Levantou e foi embora. Eu vi a menina ir embora assim, falei, caramba, Suzy. O que aconteceu, né? Que não faço a mínima ideia do que aconteceu. Beleza. Eu mesmo duvidei do que o Reiki fez. Mas tá bom, vida que segue. 6 meses depois eu tô na rua, meio que procurando salão de beleza para atender com Reiki, tentando ter paciente de Reiki, nada funcionava bem, mas não deixei de acreditar. Às vezes eu encontro uma galera que tá aí fazendo esse rolê há 3 meses de terapeuta, de fazer várias coisas na área terapêutica, leitura de aura, tarô, quiromancia. A pessoa tá 3, 6 meses e fala assim, cara, tá difícil. Eu falei, mano, tu nem chegou ainda. Tá falando que tá difícil, resiliência, resistência, calma, segue, é um campo muito próspero, mas você tem que estar bom ali, você tem que estar firme ali, né, minha filha? Aí o que aconteceu? Eu esbarrei com essa menina na rua, essa menina atravessou a rua correndo 6 meses depois, me encontrou ali, Edson, tem um negócio aqui na bolsa pra você há mó tempão que eu tô guardando. Eu falei, cara, o quê? O que é, né? Comida? Pitão andando na rua, ela falou, um teste, tirou um teste de Ayurveda. 30 perguntas, 10 para Vata, 10 para Pitta e 10 para Kapha. E eu que estava fazendo, eu que larguei o tratamento para virar vegetariano, fazer yoga e ser terapeuta em Reiki, tive o máximo de pontuação em Vata que dava para ter, basicamente, uma pontuação bem alta de Pitta e uma pontuação bem baixa de Kapha. Entendi que meu Vata era alto, eu precisava controlar o Vata, eu entrei em internet o que é Vata, aquilo me encantou porque descreveu completamente minha fisiologia e eu falei, é isso aqui vai me tratar. Então, assim, a Ayurveda não tem nada a ver com religião,
E ao mesmo tempo, o Ayurveda explica para você que você é um espírito, que esse espírito nessa vida habita um corpo humano. Esse corpo humano tem uma série de funções fisiológicas, mentais, emocionais e espirituais. E esse corpo, essa alma, essa mente, esse espírito, ele tem uma jornada, ele tem um caminho, é o caminho do Dharma. Dharma significa o bem comum a todos os seres. Então todos nós estamos atrelados às leis do Dharma. Quando as pessoas falam que existe uma egrégora, que existe uma consciência coletiva, que existe um campo akáshico de informações do planeta, que existe um campo de prana, que todos os registros estão incrustados, eles estão dizendo em outras línguas, muitas vezes as pessoas repetem coisas que elas não entendem, elas estão dizendo que existe uma missão de buscar melhorar a cada vida. Isso está nos gatos, isso está nos pássaros, isso está nas minhocas, nos pernilongos, isso está em todos os seres, principalmente no ser humano, porque ele é aquele que tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade de escolha, a liberdade de discernimento. Você não é mais levado somente pelo seu racional inferior, assim como todos os outros animais. Você também é levado pelo seu intelecto, que é o racional consciente. É o racional de quem sabe que as escolhas têm consequências. Por causa disso, se tivermos uma gama de uma visão superior sobre as coisas, e a ferramenta da visão superior é o Ayurveda, a gente consegue ter uma execução mais fácil do processo da vida. Não necessariamente você não vai adoecer, mas você vai passar melhor pelos processos de adoecimento, até que um dia você consiga talvez não adoecer. Vamos falar assim num jargão, o ser iluminado, não tem essa parada de iluminado, tá? Mas vamos nesse jargão do iluminado. O ser iluminado não é aquele que não fica triste, não é aquele que só vive um estado mental, não é aquela pessoa que não fica doente. É aquela que está com luz no momento que essas coisas acontecem. Não é porque você está triste que você vai atuar mediante a tristeza, que você vai alterar as ações do seu dia a dia. Não é porque você está adoecido e acometido por uma enfermidade que você vai se desesperar e perder o controle do seu corpo. Até um adoecimento, ele é um tipo de controle. A gripe, eu falo muito isso, a gripe, ela é uma defesa do corpo, é uma reação para quem está com muita fleuma, o corpo ferve para jogar essa fleuma fora pelo pulmão, para que você faça um processo excretor desse muco. Então, todo o entendimento do Ayurveda parte do princípio em que a gente tem uma missão dhármica nessa vida. Nós temos que pregar o bem comum a todos os seres. Isso você vai encontrar no budismo, isso você vai encontrar no cristianismo, isso você vai encontrar no hinduísmo, isso você vai encontrar em todas as religiões que tem uma... Em todas as religiões, basicamente, né? A não ser aquelas, abre aspas, falsas, né? Aquelas religiões que não pregam o bem, que não visam o crescimento do ser. Né? Até numa igreja radical ali, que você sabe que está tendo uma roubalheira, você sabe também que tem pessoas ali que estão na busca do bem, tem pessoas que estão ali na busca do crescimento espiritual. Vamos abrir para comentário? Então, assim, pessoal, a síntese do Ayurveda é basicamente isso, assim, um resumo. Nós somos um corpo físico, esse corpo físico, nós somos um corpo espiritual, esse corpo espiritual habita nessa vida um corpo humano, esse corpo humano ele tem características fisiológicas descritas pelos doshas, eles têm características energéticas e etéreas descritas pelos campos prânicos, pelos esrotas, pelos nadis, pelos canais de comunicação. Então é todo um grande esqueleto de coisas, o Ayurveda dá todas essas informações pra gente. Não é mesmo? É coisa pra caramba, galera, mas me encanta muito, sabe? E cada vez mais eu vejo que cá entre nós, eu fico um pouco cansado. Ah, o microfone tá pegando barulho da jaqueta, desculpem. Então vou ver se eu faço assim, ó. Vamos ver se melhora, tá? Beleza. Seguinte. Eu tô um pouco cansado de ensinar as mesmas coisas, sabia? Tô um pouco cansado, porque é tão mais profundo do que isso. Mas ao mesmo tempo, eu ensinando as mesmas coisas, vou engajando cada vez mais pessoas para um dia eu ter uma galera
para fazer o curso de diagnóstico avançado, o curso de filosofia védica, os cursos mais profundos e dos conhecimentos que são mais difíceis de você encontrar, assim, foram conhecimentos da minha jornada. Então eu vejo que estou um pouco cansado de falar das mesmas coisas, mas quanto mais eu falo das mesmas coisas, mais pessoas eu vou engajando e mais elas fixam e mais exemplos eu vou descobrindo e arrumando para que a gente consiga explorar. Tô um pouco cansado, mas não estou reclamando não. Estou dizendo que justamente eu tô a fim de que a gente consiga engajar cada vez mais pessoas e esse é o meu dharma. Tô um pouco cansado de falar da mesma coisa, e daí? Porque eu tô com 76 pessoas aqui na quarta-feira à noite me ouvindo falar. E que se dane meu cansaço, né? Deixa eu ler o que vocês estão comentando aqui. Eu mudei o microfone de lugar, espero que tenha melhorado o barulhinho da jaqueta. Desculpa ter ficado barulho o tempo todo. Então essa jaqueta aqui, ela é um ouro pra mim. Eu sempre quis ter, tipo, aquela jaqueta legal. Mas eu sempre pensei ao mesmo tempo assim, tipo, mano, mas, né... Legal, mas, pô, matar o bicho, né? Mas legal que o bicho já morreu e tal, mas, pô, matar o bicho, né? Aí quando eu tava no Canadá, numa venda de garagem, lá perto do Ashram da Arte de Viver, dando um rolê de bike, no primeiro sábado daquele mês, eu vi umas garrafinhas que eu queria ali de bicicleta para dar umas voltas. Entrei nessa garage sale ali, e aí tinha essa jaqueta ali. Eu fiquei doido com a jaqueta. E aí eu botei a jaqueta, olhei no espelho e a moça, não, essa jaqueta não dá pra vender. Aí eu falei, pô, mas ficou tão bem. Ela, não, mas não tá. Na hora que eu virei assim, ela, ai, nossa, essa jaqueta é do meu pai. E ele faleceu. Mas você ficou tão bem nela. Você tá parecendo ele. Olha ali. Aí eu olhei uma foto, putz, era eu na foto. Era muito eu na foto, assim. Muito parecido. E a jaqueta ficou perfeita, assim. Aí ela falou, peraí. Aí ela foi na rua, assim, chamou a irmã que tava na calçada. Falou, vem cá. Aí mostrou a jaqueta, a irmã começou a chorar e falou, vende pra ele, vende pra ele. Aí eu ganhei a jaqueta, $20. $20. Vamos lá, galera. Perguntas. Ana Carol. Em relação a nutrir o suco, em relação a nutrir o plasma, o suco de abacate, limão e maçã. A maçã deve ser cozida? Devo usar alguma especiaria? Sim e não. Cuidado, porque a maçã também é adstringente. Troca a maçã pela pera, pode ser melhor. E ter uma tâmara aí pode ser legal também, tá? Dá uma olhada no Elixir 2.0, que é uma receita que eu tenho no meu IGTV. Não tá muitas stories, não tá muitas postagens para baixo. São 3 postagens que eu tô na cozinha, é fácil de identificar. Poliana, estou conhecendo a Ayurveda com você. É um prazer, Poliana, te apresentar uma coisa tão querida. Boa noite, tenho os lábios muito ressecados, o que seria bom? Se liga na Elis. Elis, olha só. Assim como a Ana falou aqui em cima, nutrir o plasma, tá? Aí você tem que entender o que é o plasma, quais são os elementos certos. Eu te aconselho a se mantenha aqui com a gente, porque sexta-feira tem um vídeo quente saindo da Semana da Nutrição Ayurveda com aulas práticas. E lá você aprende a fazer a panaceia, que é um ótimo nutriente para o plasma, inclusive se você bater panaceia com fruta, tá? Primeira vez que você escuta sobre a Ayurveda, Nilza, bem-vinda, querida. Bem-vindo, pessoal, muita gente chegando aí de paraquedas, que bom. Percebi que tudo que produz muco me causa flatulência e distensão abdominal. Alguma relação? Ana, seu Agni tá baixo, tá? Tem uma relação com Agni baixo e com um muco pré-existente. Tá? Porque assim, não é porque o barato é difícil de digerir que você vai digerir mal. Você vai digerir mal se a sua digestão não estiver bem. Mas eu falo tão lindamente, Carla. Obrigado, de uma forma tão clara. É divino para mim. Está sendo muito importante. Tanto conhecimento. Parabéns. A rasgação de seda. É aqui mesmo. Que história incrível. Eu adoro contar história. Ela tem muita história para contar. E eu só tenho conversado com vocês, então é ótimo contar a história. Eu preparo minhas comidas frescas, né, sobre o papo da comida congelada, com tempero da minha horta, e assim que ficam prontas, eu congelo, faço reiki e vendo. Sei que perde vitalidade, mas também, exatamente, é isso aí. É isso aí. A gente tem que fazer o que dá. Não, eu já uma vez fui contratado por um amigo formado em Ayurveda, mas ele não formou e deslanchou. Ele falou, cara, quero que você monte um cardápio de receitas para mim, para eu congelar e vender. Eu falei, fechou. Eu montei um kit ali para ele, ele congelou, vendeu, fez maior sucesso. E era isso ou as pessoas comeriam na rua, comida de self-service, iam comer PF.
E, cara, bem melhor, um arroz basmati com feijão monhache, aí tinha uma batata doce e um franguinho, né, que ninguém abria mão da carne na época. Danila, é um conhecimento maravilhoso, no início dá um nó na mente, é verdade. Depois tudo fica claro. Mônica, você fala sobre Ayurveda de forma clara e descontraída. Obrigado, pessoal. Ainda bota um somzão pra entrar, entro de jaqueta. Aí é porque eu tô fazendo de um jeito que eu me sinto em casa também, senão eu saturo, né? Afinal, eu tô em casa. Gente, quase tossiu leite, ia ser comédia, né? Claro, adoro esses temas. Muito bom escutar e refletir. Ontem me peguei falando sobre isso para os meus filhos, que a questão da religião não importa, e sim fazermos o bem com ações guiadas pelo coração. Amém. O que o ovo faz com o plasma? Então, Carol, depende muito da forma como você consome, tá? Então, por exemplo, uma gemada pode ser nutriente do plasma. Um macarrão à carbonara, nem tanto. Um soufflé pode ser um nutriente do plasma. Um ovo cozido, nem tanto. Então, se o ovo está fluido, melhora um pouco. Mas ele não é um fluidificante, nunca vai ser, tá? Tenho doenças autoimunes, comecei a tomar fórmulas antioxidantes de cúrcuma e gengibre. Estou com o céu da boca com ondulações e linhas brancas e grossas. Desequilíbrio vata, pode ser a fórmula? Pode ser a fórmula, Simone. Por quê? Porque assim, tá falando antioxidante e ao mesmo tempo você tá falando que você tem autoimune. A maioria das autoimunes que eu atendo é um agravamento pita. É uma doença de acidez, tipo um lúpus, uma psoríase, assim. É uma doença que está enraizada no sistema de sangue, de plasma e de ódia, de vitalidade. E aí esses antioxidantes, eles não repõem vitalidade, tá? O Ayurveda, ele dá outros nomes para as coisas. Ou é potência quente, ou é potência fria, ou é úmido, ou é seco, ou é pesado, ou é leve, ou é... frio... úmido, seco, pesado ou leve, frio ou quente. Já falei os principais pares. Como usa o Haridra Kumari e quando? Haridra Kumari é um composto de babosa e cúrcuma. Você vai usar assim duas pedrinhas de Haridra Kumari, dois pedacinhos, né? Que eu diria, se for uma pasta fresca, meia colher de café. Se for desidratado, 2 comprimidinhos, com um copo de água morna de manhã. É a dose mínima, não vai te fazer mal, não vai te saturar, tá? Posso usar pera para variar com a maçã? Pode. Abacate à noite? Pode, não é. Não é legal fruta, tá? Tô elegante no inverno. Pois é, Leonardo, tô em casa, mano. Tem que estar aqui. Posso vir de pijama? Posso, mas posso vir com a jaqueta também do Canadá? Posso também. Edson, eu tenho dúvidas quanto ao vegetarianismo na medicina ayurvédica. Patrícia, o Ayurveda, ele tem de tudo, menina. Então, se você for virar vegetariana e faz questão, eu vou dizer pra você como você vira vegetariana. Se o vegetarianismo estiver te fazendo mal, eu vou te dizer. Se o veganismo estiver te fazendo mal, eu vou te dizer. Se eu pegar uma criança desnutrida, eu não vou abrir mão de tratar ela com carne. Eu vou dar sopa de carne pra ela. Então, são necessidades, tá? Necessidades, antídotos, alimentos que são compatíveis, alimentos que se contrapõem. Por exemplo, arroz e feijão. Pode fazer o que for na vida, nunca corta arroz e feijão. Arroz com feijão. É um mucoso e pesado, o outro adstringente, ferro, amido, proteína, tá? Edson, estou falando de Natal. Você está adiantada no tempo, hein? É uma piada horrível. Nossa senhora, desculpa, gente. Nessa época junina, muitos alimentos à base de milho. Pode falar um pouco sobre o milho? Então, o milho, ele tem a potência quente, tá? Enquanto que o arroz, ele tem a potência mais neutra, o milho é um pouco mais quente. Então, o milho é um alimento legal para a festa junina porque é um período, só que eu não sei como é que tá Natal, né? É um período onde é bem-vindo esse alimento mais quente um pouco, tá? O óleo do milho é um óleo mais quente. Quanto ao jejum Ekadashi, você sugere ser um jejum total ou pode se alimentar de algo? Olha só, eu nunca fiz o jejum indiano, tá? Se eu transito pelos doshas, o tempo ideal é ter masala para os 3 e saber como usá-las? Sim. E o ideal também é não usar masala de vez em quando, tá? Porque todas as masalas elas vão ter bem ou mal potências levemente quentes e levemente ressecantes. É um pó de especiarias. Mesmo que seja uma masala para vata, significa que ela vai esquentar a digestão, não que ela vai gerar umidade. A especiaria não pode gerar umidade. Então, muitas vezes a dieta é sem especiaria, tá? Qual a visão do Ayurveda em relação ao micro-ondas? Péssimo.
Tem um teste que eu já fiz, eu vi isso na internet já tipo 10 anos atrás. Eu fiz esse teste, minha madrinha fez esse teste e ela não cortou o micro-ondas de casa, mas minha mãe cortou. E eu vou falar, tipo assim, minha mãe é uma pessoa consciente, não uma pessoa radical. Então ela cortou o micro-ondas porque ela viu mesmo que aquilo fazia efeito. Meu cachorro tinha gastrite e a gente sempre dava a comida dele, era aquela comida tipo arroz com frango, a gente esquentava a comida no micro-ondas e o bicho tinha gastrite. Todo mundo sempre teve algum problema gástrico lá, ou na minha família, tipo nos parentes, assim. O teste é o seguinte, compra duas plantas iguais, duas hortelãs da vendinha da esquina. Pega uma água, ferve no fogão, pega outra água, põe 5 minutos no micro-ondas ao tempo dela ferver. Cuidado, porque a água quando ferve no micro-ondas, como não tem movimento, às vezes ela está a 100 graus, mas ela não ferveu. E se você mexer, ela ferve toda de uma vez e explode. Então você vai colocar 5 minutos e vai deixar 5 minutos descansando depois para ela esfriar numa boa, tá? Aí você vai pegar a água do fogão, vai colocar numa garrafa, vai pegar a água do micro-ondas, vai colocar em outra garrafa, vai aguar uma planta só com a água do micro-ondas, vai aguar outra planta só com a água do fogão. É isso, faz o teste e vem aqui trocar uma ideia comigo. Me conta do teste. Se vocês quiserem fazer, a gente podia fazer esse teste junto um dia, mas eu vejo que aos poucos as pessoas fazendo esse teste estão eliminando o micro-ondas da vida, tá? Faz o teste e depois tenta refletir por que a planta não reconhece a água do micro-ondas como água? Por que a planta não bebeu essa água? Por que ela morreu de sede, né? Em relação à homeopatia, na visão do Ayurveda, tem bastantes métodos parecidos. A homeopatia pode ser um praticante de Ayurveda e vice-versa. Um homeopata pode ser um praticante? Sim, tá? Explicando de uma forma bem rápida, bem crua, que a gente está ficando bem tarde já. Quando eu pego uma pessoa quente, eu vou lá e dou um barato frio para essa pessoa. Beleza, eu pego uma pessoa seca, dou um barato oleoso, pego uma pessoa leve, dou um barato pesado. Tá ótimo. O princípio da homeopatia não é oposto reduz oposto. É semelhante, trata semelhante, mas é que é diferente. Ao invés de eu pegar uma pessoa quente e dar um gengibre inteiro, eu vou dar uma microdose, uma dose que só é reconhecida pelo sistema nervoso. Então eu vou pegar um suco de gengibre, uma tintura de gengibre, vou diluir em 1:10, depois vou diluir em 1:100, depois vou diluir em 1:1000, aí começa a homeopatia. Eu sei que você sabe, eu estou explicando para a galera que está aqui. Aí, quando você tem aí essa microdose de gengibre, quando você está com febre e come, não vou falar gengibre, vou falar pimenta do reino, que é mais quente ainda. Então quando você está com uma febre aí de 39 graus, você não pode comer nada picante, que você pode morrer, Só que aí você vai e coloca uma homeopatia de alguma coisa picante. Aí o seu corpo vai falar assim: Edson, você tá maluco? Você botou uma coisa aqui que pode matar a gente. Abaixa a febre na hora, por favor. Abaixa essa febre. Aí o corpo vai e abaixa a febre. Mas a homeopatia, ela gera tipo é um bug no sistema nervoso. Ela manda o sistema nervoso produzir um antídoto porque ela dá um semelhante do problema que você está tendo que só é reconhecido pelo sistema nervoso. Então ele não tem efeitos na fisiologia, mas ele tem efeitos na carga nervosa do corpo. Se eu tiver errado ou se eu falei incompleto, por favor, me corrija. Para quem o chai é indicado? Para quem gosta de sabor. É maravilhoso. E aroma? Tá ficando tarde, hein, galera? E mais gente chega, 92 pessoas. Eita! Renato, minha sogra tem problemas digestivos. Então, para não deixar a resposta do chai muito vazia, vai. O chai ele é um umectante, ele é penetrante e ele é quente. Então é mais para uma pessoa que não tá com o Pitta e o Kapha agravados, mas eu já tratei pessoas com o Pitta e com o Kapha agravados com o chai. É só saber fazer a dose certa com as coisas certas. Minha sogra tem problemas digestivos e às vezes fica 7 dias sem eliminar. Tem problemas digestivos, ela tratou H. pylori, sente dor no estômago e às vezes sente enjoo. Eu percebi que ela agrava em vata. É isso aí mesmo, Renato. É um agravamento em vata total, camarada. Simone, mingau de manhã em dia frio com leite vegetal, aveia e banana, cozido no leite, com canela e semente de girassol. É ruim para vata em desequilíbrio? Já ouvi você falando que a aveia resseca, mesmo cozida? Sim. Principalmente se ela tiver com algum leite vegetal, que eu não sei de que é o leite vegetal. A banana, ela é ressecante, a aveia é ressecante, a canela é ressecante. Quem pode estar salvando um pouco é a semente de girassol, tá? Tenta tirar a aveia, tenta tirar a banana, principalmente nesse período mais ressecante do tempo. Tá bom, Simone?
Qual seria a visão do Ayurveda pela homeopatia? Ah, já dei a resposta, hein? Minha prima faz arroz doce com arroz japonês, porque ela acha mais cremoso. Esse arroz também nutre? Sim, super nutre, tá? Aí, assim, eu falei sobre a visão da homeopatia no fim das contas, então, tipo assim, o Ayurveda, ele tem a homeopatia. É isso que eu quis dizer, o Ayurveda tem a homeopatia, ela tem estudo sobre a homeopatia, explica tudo sobre a homeopatia, mas eu, pessoalmente, prefiro ir com oposto trata o oposto, tá? A pessoa tá fria, eu gosto de dar um elemento quente, porque a homeopatia, ela não vai dar à pessoa aquela percepção da sensação mudando no corpo ali. Eu vejo as reações muito parecidas. Ambos a pessoa tem um descarrego, ambos a pessoa tem alguns problemas, ambos a pessoa tem que enfrentar a doença. Mas eu vejo que pelo oposto trata o oposto, a pessoa tem que ali cozinhar o barato, entender o que está acontecendo. Hoje tem tarô. Deixa eu pegar o tarô aqui, já que foi pedido, porque eu estava querendo ler o tarô e vocês também querem, então queremos todos. Então, pessoal, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Está ficando tarde e nós temos live amanhã 12h40 e a gente tem live amanhã 8 da noite. Então eu vou ler uma cartinha de tarô e vamos encerrar. Tudo bem? Deixa eu ver aqui como eu vou fazer com o som. Acho que vai ficar bom assim. Vocês estão me ouvindo bem? Se eu ler o tarô desse jeito, vocês me escutam? Vamos escolher juntos essa cartinha. Beleza. Até a Margot veio aqui escolher a carta com a gente. Então vamos lá, pessoal. Vamos buscar uma carta para o entendimento final da live de hoje. Estou muito contente com a participação de todos. Vou embaralhar o tarô. Vou cortar em 3. Vou montar o bolinho dessa forma. Tem que ser assim, ó. Amém. Carta 1, carta 2 e carta 3. Vamos lá. 5 votos, escolhe a carta, galera. Tarô Zen de Osho. Carta 1, carta 2 e carta 3. Carta 1, carta 2 e carta 3. 5 votos, escolhe a carta. Uhul! Vamos lá. Esperar vocês votarem, mas sei que hoje não demora muito, que eu já vi que vocês estão bem atualizados aí. Carta 3, um voto. Carta 2, carta 3, carta 3, 3 votos. 2 votos. 3 votos, 3 votos. 3 votos, 4 votos. 4 votos para cada uma delas. 5 votos para a carta 2. 6 votos para a carta 2. Carta 2 ganhou. A carta 2 é a carta da criatividade. Ela não deixa de ser o 3, que ela é o número 3. Que interessante, né? Ninguém quis a carta 1 hoje. Nem vou olhar qual é, não. Então, na carta da criatividade, a gente vê uma mulher... Desculpa que as minhas cartas estão velhas, tá? Isso daqui é desgaste, tá? Então, é o número 3 dos arcanos maiores, a carta da criatividade. A gente vê uma mulher cheia de cores criativas, tocando a lua com uma guirlanda de estrelas. São muitas cores. Então, o tema de hoje... E eu gosto muito de puxar carta com vocês, porque tem um monte de carta que é meio estranha nesse baralho. Mas eu sinto que a gente escolhe bem, sabe? Então vocês viram que eu fui assim certeiro de que ia ser essa daqui mesmo. Porque é a carta da criatividade. Criatividade. Criatividade é aquilo que você traz para a atividade que está fazendo. Trata-se de uma atitude, de uma disposição interior, uma maneira de olhar as coisas. Nem todo mundo pode ser pintor, e não há necessidade disso.
Se todos fossem pintores, o mundo seria muito feio e viver seria difícil. Também não é todo mundo que pode ser dançarino, e não há necessidade disso. Todos, porém, podem ser criativos. Seja o que quer que você faça, faça com alegria, faça com amor, e o seu ato de fazer não será meramente econômico, ele será criativo. Se algo cresce em seu íntimo, como consequência, se isso lhe traz desenvolvimento, então é espiritual, é criativo e é divino. Você se torna mais criativo à medida que fica divino. Todas as religiões do mundo disseram que Deus é o Criador. Eu não sei se ele é ou não o Criador, mas de uma coisa eu sei: quanto mais criativo você se torna, mais divino você fica. Quando a sua criatividade chega a um clímax, quando a sua vida inteira se torna criativa, você está em Deus. Ele deve ser, portanto, o Criador, pois as pessoas que foram criativas estiveram mais próximas dele e fizeram coisas geniais. Ame o que você faz. Assuma uma postura meditativa enquanto você estiver fazendo algo, seja lá o que for. O comentário da carta. A partir da alquimia do fogo e da água, do doce de pita, na parte inferior da carta, até a luz divina que entra pela parte de cima, a figura dessa carta está literalmente possuída pela força criativa. Realmente, a experiência da criatividade é um mergulho misterioso. Técnica, treinamento e conhecimento são apenas instrumentos. O segredo é abandonar-se à energia que alimenta o nascimento de todas as coisas. Essa energia não tem força nem estrutura, e, no entanto, todas as formas e estruturas nascem dela. Pouco importa a forma de expressão particular que a sua criatividade assuma. Pode ser a pintura, o canto, o plantio de um jardim, a preparação de uma refeição, a criação de uma aula. O importante é estar aberto para aquilo que quer se expressar por seu intermédio. Lembre-se de que não somos donos de nossas criações, elas não nos pertencem. A criatividade verdadeira nasce de uma união com o divino, com o místico e com aquilo que não compreendemos pelos sentidos e pela mente. Daí, será ela tanto uma alegria para quem cria, quanto uma bênção para os que a recebem. Que linda carta, hein, galera? Caramba! Amém, pessoal. Carta da criatividade para fechar a live hoje, assim, com chave de ouro. Agradeço a presença de todos vocês. Realmente, depois do Novo Testamento de Mateus. Você está fazendo o roteiro bíblico que eu indiquei, né? Deixa eu te passar então, Carol. Legal, então olha só. Se você começou por Mateus, se você leu os apóstolos, tá? Agora você vai para Atos dos Apóstolos e depois Coríntios 1 e Coríntios 2, tá? Depois a gente pode pensar em Apocalipse. Aí depois é legal você ir para o Antigo Testamento. Me pergunta na mensagem lá que eu te passo, Carol. Mas Coríntios 1 e Coríntios 2, já que você leu um dos 4 principais apóstolos. Namastê, pessoal. Bom descanso a todos. A gente se vê amanhã, 12h40. Não deixe de bater uma foto, de curtir, de compartilhar. A gente se vê amanhã.